O shopping deveria ter morrido. Foi essa uma das previsões mais repetidas quando o e-commerce ganhou escala. Se dá para comprar remédio, roupa, eletrônico e comida pelo celular, por que alguém ainda sairia de casa para ir a um centro de compras? Mas o shopping não morreu. Ele precisa continuar sendo escolhido. Só que alguns dos maiores endereços do país estão indo na direção oposta. Na Multiplan, o grupo que tem no portfólio o Morumbi Shopping e o Barra Shopping, as vendas dos shoppings cresceram 36% nos últimos 5 anos, segundo a companhia. E o grupo investiu quase 2 bilhões de reais em expansões e revitalizações de ativos nos últimos 3 anos. É um caso que ajuda a explicar essa questão. Enquanto o setor perde fluxo, por que algumas empresas seguem apostando tanto no espaço físico? Armando da Almeida acredita que o shopping deixou de disputar apenas vendas. Ele é CFO da Multiplan, que administra 20 shoppings no país, e defende que a compra virou só uma parte de uma experiência maior, de serviços, lazer, encontros e conveniência. Mas será que essa é a reinvenção do shopping brasileiro? Ou o privilégio de poucos, nos melhores endereços? É isso que eu quero discutir com ele hoje. Armando, em tempos de comprar remédio pelo celular, aparelhos eletrônicos, roupa, qualquer coisa a um clique, como que o shopping center, um varejo tão presencial, tão físico, sobrevive ao crescimento do e-commerce? Raquel, mais do que sobrevive, cresce, né? Os bons empreendimentos, bons shoppings, boas propriedades, elas crescem e crescem com vigor. No caso da Multiplan, as vendas dos nossos shoppings nos últimos 5 anos, olhando aqui o dado do segundo trimestre, cresceram 36%. Aí tem uma explicação assim, com múltiplos fatores. Começa pela localização, né? Você pega em vários lugares do mundo, os shoppings são fora das cidades, fora de grandes centros urbanos. Então você precisa ter uma razão para ir lá. Eu quero comprar um produto, você vai lá, compra e sai, né? Aqui não, os shoppings estão dentro das cidades, estão com endereços exclusivos, então assim, é extremamente conveniente para você ir lá e a compra ser até uma consequência, não necessariamente você vai ao shopping porque você quer comprar, você compra porque você está no shopping. Você vai ao shopping para beber um café, para tomar um sorvete, para encontrar os amigos, para ver vitrine, para passear, né? Passar um tempo, mas tem mais do que isso. O que o shopping oferece lá dentro? As atrações do shopping, né? A palavra shopping, ela não descreve hoje tão bem o que você oferece. Você falando, a gente quando pensa no passado, acho que o shopping tinha muito aquela coisa de ser mimetizado no paraíso das compras. Mas você me falando, me parece que também vai hoje para uma coisa muito mais serviço. Muito mais, tem um café, tem um restaurante, isso atrai mais o consumidor, o cliente para o shopping center do que as lojas de varejo mesmo, de comércio? Eu li uma definição uma vez, assim, no mercado americano, do que era um shopping, que era uma réplica da principal rua de comércio. E eu acho que é assim que a gente se sente. Você pega os nossos shoppings, o fluxo que tem, são milhões e milhões de pessoas passando, é uma pequena cidade, ou até mesmo uma grande cidade, dependendo do empreendimento, né? Então, o que você tem numa cidade? Você tem tudo. Você tem serviços, você tem lazer, você tem comércio, você tem restaurantes, você tem experiências, e é isso que a gente procura replicar no shopping. Muito se fala, Raquel, do e-commerce sendo um grande trigger para o shopping mudar, mas na verdade o shopping já muda há muito mais tempo do que isso, né? Eu vindo para cá, conversando, pensando, me fez lembrar que nos anos 90 nós abrimos nosso primeiro centro médico integrado ao shopping center. Então, parecia estranho, né? Um centro médico junto com o shopping, olha a tendência que isso virou, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? O mundo olha isso como uma atração importante para o shopping center. Nos anos, por volta de 2015, 2016, discutia muito assim, segmentos que encolhiam, segmentos que cresciam, um deles eram restaurantes. E nós éramos bastante perguntados por que trazendo tantos restaurantes para o shopping, porque exatamente a gente já via essa tendência.
Com o e-commerce, o que exatamente mudou? Porque, de alguma maneira, ainda que ele não seja a única fonte de mudança, ele empurra para mudanças, né? Ele muda hábitos de consumo. Então, de alguma maneira, vocês tiveram que se adaptar para esse novo consumidor. Não, certamente, eu acho que isso tudo muito positivo, porque o varejo não é o varejo físico ou o varejo digital, é o varejo. É como nós, consumidores, queremos comprar alguma coisa, interagir. Então, tem horas que você tem um produto que você já sabe o que que é, você está com pressa. Eu estou aqui viajando em São Paulo hoje, eu preciso que chegue no Rio de Janeiro daqui a 2, 3 horas. Eu vou entrar, vou pegar o telefone e vou comprar. Mas tem hora que você quer experimentar, você quer ver, você quer tocar, né? São coisas que você não consegue ter essa experiência no mundo digital. Isso muda por categoria, por exemplo? Isso muda muito. Tem produtos que são mais, como é que eu vou dizer, commodities, no sentido de ter uma especificação única, né? Você tem um modelo de computador, um tanto de memória, com tanto de velocidade, um eletroeletrônico especificamente, mas tem outras categorias que não se enquadram nisso. Eu quero comprar aqui um copo de cristal para água, mas tem peso, né? Tem o tocar no copo, poxa, isso aqui é pesado demais, é leve demais, porque eu quero. Todas são experiências que você não consegue replicar no mundo do e-commerce. E não é à toa que você vê que o mundo de e-commerce ele também tem uma presença física, né? Quantas grandes marcas que vendem produtos online e começaram online precisa ter um lugar de distribuição mais perto do consumidor, um lugar para devolução mais perto e principalmente para conhecer o produto que ele vende, né? Então, assim, marcas famosas no mundo abriram lojas, sejam temporárias ou permanentes, para que você, consumidor, nós, consumidores, possamos ir lá e entender e sentir, né? Nos bons centros de compras, nos bons shopping centers, você vê um crescimento muito forte. É o caso nosso, a gente viu as vendas assim superando em muito o que era pré-pandemia. Agora, essa é uma realidade para poucos e bons, né? Porque a gente está vendo, por exemplo, se a gente pega dados do setor, o 2025 teve uma queda de fluxo de clientes. E o crescimento ele ainda vem abaixo da inflação, né, do setor como um todo. O que isso significa exatamente, Armando? É uma coisa de quem tem bom portfólio, são poucos os players, né? São poucos os competidores, as empresas que têm capacidade ainda de crescer no setor de shopping center? Raquel, eu acho que tem diversos fatores. Primeiro, você está no lugar certo, né? E o lugar certo ele tem dois olhares. Eu estou hoje no lugar certo, mas e amanhã? Eu estou no lugar certo ou estou nos últimos dias de crescimento daquela região? Então, você está em vetores de crescimento, faz toda a diferença. Porque o nosso negócio é um negócio de longo prazo. Você não investe centenas de milhões para fazer uma grande expansão do shopping pensando nos próximos 2 anos, está pensando nos próximos 10, 20, 30, 40 anos, né? Depois, tem um outro ponto muito relevante, que é a questão de ser gestor, né? Como é que você gere o shopping? Ser proprietário do shopping é uma coisa, ser o gestor do shopping é um papel diferente. É um papel 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você está o tempo todo interagindo, conhecendo, servindo, surpreendendo, né, com a qualidade do serviço. É isso que você busca ter e eu acho que isso faz muita relevância. Você pega os eventos que a gente realiza nos shoppings, pegar nos últimos 12 meses, foram 1.368 eventos que nós tivemos no nosso portfólio ao longo de 12 meses. Tem sempre alguma coisa acontecendo, tem sempre alguma coisa para os diversos públicos. A maneira que você se comunica, quem é o público do shopping? É um público muito diverso e são todos muito bem-vindos. Tem pessoas mais novas, tem pessoas com mais idade, tem pessoas que só querem passear, tem pessoas que querem ir comprar. Você tem todo um público e a gente tem que ser efetivo para todos eles. Hoje, com essa mudança de hábitos, com essa coisa de estar todo mundo ali nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, esse jovem também se vê no shopping center? Como é que você atrai essa pessoa que consome muito ali no celular para estar nesse ambiente físico também? Você podia pedir
qualquer tipo de comida que você quisesse, qualquer tipo de experiência gastronômica, pedia pelo telefone, chegava na sua casa. Mas é a mesma coisa de você ir num restaurante, né? Ver um filme é a mesma coisa que você ir ao cinema, são experiências distintas, e é a mesma coisa, todos conectados, usando o seu telefone, falando um com o outro, mas se encontrar, né? E você tá junto. Então, onde as pessoas se encontram hoje? Com o crescimento das cidades, as cidades ficaram grandes, o trânsito, a infraestrutura, né? Então você vai para o shopping. Então você vai se encontrar no shopping, né? Por isso que eu comentei mais cedo que é aquela principal rua de comércio que tem tudo. Então nós temos, por exemplo, nos nossos shoppings áreas abertas, praças integradas, parques integrados com o shopping center, né? Porque as pessoas querem isso, elas querem necessariamente não ficar sentado no lugar fechado, quer comprar um café e beber do lado de fora, né? Então, e é onde as pessoas se encontram. Essa é a grande beleza do shopping center, essa capacidade de adaptação, de percepção da mudança, né, das pessoas, né, da evolução dos hábitos e você ir se adaptando a isso. E o que vocês têm feito para se adaptar? O que vocês têm feito para atrair esse consumidor da geração Z, da geração Alfa e as outras gerações que vêm aí pela frente? Você faz isso de N maneiras. Você faz isso com as operações que você traz para dentro do shopping, com as marcas. Imagina, não é só se eu trago um restaurante, eu trago uma loja de vestuário, mas vestuário, que marca de vestuário, que restaurante que nós trazemos, que público que vai, o que ele precisa dentro do shopping, que não adianta você trazer a operação que você quer, você tem que trazer a operação que o consumidor quer, que a pessoa que frequenta o shopping quer. Então, por isso que é muito importante. Da maneira que você se comunica hoje faz toda a diferença, né? Da maneira que as marcas se comunicam dentro do shopping faz toda a diferença. E o que é exatamente essa maneira de Por comunicar? exemplo, muitas vezes, num público mais jovem, as coisas nascem no digital. Ele está, como você deu exemplo, ali na sua mídia social, você vê um produto e acha ele interessante. Aí você vai no shopping para tocar, para experimentar, para ver se ficou legal em você, coisas que você não consegue replicar integralmente no digital. Então, você muitas vezes, da maneira que você comunica, né, seguindo o influencer do seu gosto, das pessoas que você segue, tudo isso são maneiras importantes de você se comunicar hoje para que o público vá ao shopping. A gente tem visto um crescimento de quantidade de shopping centers no Brasil em ritmo relativamente mais lento nos últimos anos, e com esses shoppings novos vindo muito de endereços pouco óbvios, né? Ali mais para o interior do país, cidades que obviamente ainda são pouco atendidas, mas são grupos normalmente menores. Você aqui é um representante de um dos grupos grandes, e entre os grupos grandes, a tendência tem sido muito mais de expansão ou de revitalização dos ativos que vocês já têm, né? Dos shopping centers que vocês já têm. Por que isso está acontecendo? Por que não tem novos projetos de shopping centers dos grandes grupos, e a aposta está sendo muito mais em reformar ou expandir os endereços que vocês já têm? Raquel, a estratégia da Multiplan tem sido a mesma estratégia há décadas. E não é que a gente não discuta ou não revisite os temas todos para ver qual é a melhor forma de investir, mas é porque a gente tem validado que essa tem sido a melhor estratégia. Nós crescemos fazendo os nossos próprios shoppings, então, dos 20 empreendimentos que nós temos em funcionamento de shopping center, porque nós temos também torres comerciais, 18 desses shoppings foram feitos por nós, né? Investimos até fora do Brasil nos anos 90, final dos anos 80, 90, depois vendemos e focamos aqui, e através de expansões. Então, foram mais de 60 expansões do nosso portfólio ao longo desse tempo. Então, nós estamos mantendo a mesma estratégia que a gente vê como mais efetiva e que traz um melhor retorno para a companhia, consequentemente, para os nossos acionistas. Se olha para o Brasil, são um pouco mais de 250 cidades dos mais de 5.500 municípios que têm shopping center.
Então, assim, teremos mais shopping centers no Brasil? Certamente. Eu ia perguntar isso, tem espaço para mais shopping Toda center no Brasil? certeza, Raquel, com toda certeza. Quando as pessoas pensam que o negócio já está consolidado, eu acho que assim é extremamente prematuro pensar assim. Você tem muito poucas cidades, os grandes centros têm shopping center. Mas o que que falta? Falta você poder olhar 5 anos para frente, 10 anos para frente, assim, e ter uma perspectiva positiva, né? A volatilidade de cresce um ano, ou cresce pouco, ou cresce 2 anos, decresce de novo. Essa falta de previsibilidade acaba atrapalhando o quê? Um investimento de longo prazo. Você não faz, de novo, como eu comentei agora há pouco, um shopping pensando em 2 anos. Você está pensando em 20, 30, 40 anos para frente. Então, você precisa ter esse ambiente, talvez com juros que te permita ter uma alavancagem maior, tá certo? Para pensar em greenfield. Uma outra coisa que são novos shoppings. Um outro ponto que é relevante, assim, a gente podia construir um novo shopping, tá ótimo. Mas você precisa ocupar esse novo shopping, você precisa ter demanda do varejo, ele precisa estar expandindo, crescendo, ocupar aquele espaço, né? E com uma rentabilidade que faça sentido de você usar o capital nisso. Então, vou voltar para a Multiplan aqui agora. Quando você olha o momento que a gente vive, quando você olha o nosso portfólio, o quanto bem ocupado ele está, né? E muitas vezes a dificuldade que você tem é de poder alocar espaço para marcas que querem vir, ou que você quer que estejam no shopping, e falta esse espaço. A estratégia da companhia foi de expandir os shoppings ao invés de revitalizá-los. Então, se você for olhar o que nós entregamos de novembro de 2024, né, que foi a primeira entrega de um plano que nós anunciamos em 2023, até o final desse ano, são mais de 50 mil metros, que é um shopping enorme, né? Através de expansões. Mas a gente tem o quê? A gente tem a base muito sólida, que são bons empreendimentos, que performam, que desempenham muito bem e então permitem que você o quê? Crie uma nova área. Então, vou dar um exemplo, Morumbi Shopping, nós abrimos uma expansão agora em meados de março e teve uma venda no segundo trimestre de 25% de crescimento. Né? Quem nos assiste pode pensar bem, mas é por causa da expansão. A área do shopping sem a expansão cresceu a mesma loja um ano atrás e agora quase 10%, 9,4%. Então você vê como se complementa. Então a estratégia que a Multiplan adotou para crescer nesse momento é via expansão. O que não quer dizer que a gente não vá olhar greenfields, não vá olhar novos shoppings ao longo do tempo. Claro que vamos. Como eu contei o histórico, nós temos um histórico forte de fazer isso. Os grandes shoppings também, os grandes administradores têm avançado cada vez mais, e vocês também, para esse modelo em que vocês, além do shopping center que vocês já têm, vocês têm usado esse banco de terrenos muito rico para também investir mais, tanto em construção de torres comerciais quanto torres residenciais, projetos residenciais. Vocês estão criando, por exemplo, um bairro planejado no sul, né? Exatamente. Por que as grandes estão indo para esse caminho? O que ajuda a entender um pouquinho o racional dessa estratégia? A Multiplan nasceu como incorporadora de projetos residenciais e comerciais, migramos para a linha de shopping center, de renda com varejo, né? E nunca deixamos de fazer o que é conhecido como projetos multiusos, né? E se você for olhar no mundo, aqui projetos multiusos são a grande tendência. Você ter numa mesma área hotéis, prédios residenciais, comerciais, shopping centers, porque o quê? É a conveniência. É você estar andando, você depende menos de transporte, de trânsito, pelo próprio crescimento, a dinâmica das cidades. Então, esses grandes polos, que são projetos multiuso, foram uma estratégia que nós adotamos desde o início, pela experiência que nós tínhamos de incorporação imobiliária de projetos residenciais e comerciais. É um jeito de você ter esse cliente cativo ali garantido, é isso também? Esse morador, por exemplo, ali do entorno, ele quase que automaticamente vira um cliente do shopping? É mais uma
um cliente que vem para o shopping center, né? Ele muitas vezes, se você olhar bem, o shopping consegue sustentar somente com um projeto que está ao lado. Não, ele precisa do público da área primária dele, secundária, dependendo da importância, do tamanho, né? E às vezes até mais de longe, né? A gente vê nos nossos shoppings, a gente consegue ter todas as informações por conta do aplicativo, pessoas vêm bem longe para ir comprar no shopping. Armando, qual a fronteira para o shopping center? O que a gente deve ver no shopping center do futuro? Eu quero te contar até uma passagem que foi bem interessante, acho que foi muito marcante para mim. Nós estávamos desenvolvendo um empreendimento, foi o nosso último empreendimento, o 20º shopping, chama-se Parque Jacarepaguá, e o nome original dele era Parque Shopping Jacarepaguá. E aí, numa reunião nossa, a gente viu que a palavra shopping ela já não descrevia com o nome tudo que a gente entregava, tudo que tinha ali dentro sendo oferecido aos frequentadores. Então, nós tiramos a palavra shopping e ficou Parque Jacarepaguá. Então, essa evolução, ela não tem fim. Nós vamos continuar evoluindo. Então, como é que vai ser o shopping do futuro? É difícil dizer para você hoje, porque a gente precisa entender como é que as pessoas vão evoluir, como é que as pessoas, os hábitos de consumo vão mudar. Mas o que eu posso garantir é que a gente vai adaptar, a gente vai mudar, né? Esse é o trabalho forte de gestão, esse é o trabalho de você estar ali conectado com quem frequenta o empreendimento, né? E a história mostra isso, essa capacidade de adaptação e, mais do que isso, a capacidade de inovação. A palavra inovação também ficou muito vinculada à tecnologia, mas a inovação é em tudo. A inovação da maneira que você gere um empreendimento também é inovação. A inovação de arquitetura, ela também é inovação. A inovação de mix. Então, essa evolução é contínua e eu vejo pelo crescimento das cidades cada vez mais falta espaço nos grandes centros urbanos, né? Uma loja que estava numa casa, todos nós vivemos isso, né? Essa casa muitas vezes hoje não existe mais e tem um prédio, né? E esse prédio não necessariamente tem uma loja embaixo, ele pode não ter por arquitetura, por segurança, por N razões. Então, o que a gente vai ter é que continuar investindo nos shoppings, que a gente vê esse varejo crescendo e continuar investindo para receber esse varejo. Talvez o e-commerce não tenha matado o shopping. Ele tenha matado o shopping que bastava ser um lugar de compra. A aposta do Armando da Almeida é que os melhores ativos podem se reinventar como espaço de convivência, serviços e lazer. Lugares em que a compra é uma parte da experiência, não necessariamente a razão principal da visita. É uma tese que ajuda a explicar os investimentos da Multiplan em expansão e revitalização. Mas ela não elimina os desafios. O setor tem menos fluxo do que antes da pandemia. Os juros encarecem os projetos de longo prazo e o consumidor tem cada vez mais opções para ocupar o seu tempo. No fim, a disputa não é entre o físico e o digital, é por relevância. A pergunta é quais shoppings conseguirão criar razões suficientes para que as pessoas escolham sair de casa.